Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Clinical. E na última sexta-feira 13 fomos todos surpreendidos pelo Netflix, porque um filme de terror, na real um thriller psicológico, surgiu lá sem aviso prévio. Não teve trailer, não teve divulgação, não teve nada, simplesmente apareceu lá um filme chamado Clinical, de um diretor que eu não conhecia até então. Eu fui pesquisar a carreira do cara e vi que ele tinha um outro longa chamado The Diabolical. Não vi esse Diabolical, mas depois desse Clinical, honestamente, não sei se vou ver. Esse filme me decepcionou, por mais que não tivesse antecipação, assim, não tinha expectativa e ainda assim me decepcionou, especialmente porque ele é bom no começo. Ele prepara assim, um potencial para o final que, já falei disso várias vezes, mas o Sexto Sentido fez mais mal do que bem para os filmes de terror. Especialmente esses com um teor mais psicológico, de psiquiatria, de relação médico-paciente. O Sexto Sentido fez mal, cara. Esses filmes, eles se veem na necessidade de ter esse plot twist shyamalaniano que é totalmente passável. E esse filme sofre disso, infelizmente. Ele é protagonizado por uma atriz que já tem experiência com filmes de terror. Ela fez o Viagem Maldita, o remake do Alexandre Arra, que eu acho um baita remake do clássico do Wes Craven, né, o Rio Revise. E ela estava muito bem naquele filme. E um outro que ela fez, que é o menos conhecido, que é o Júlio Sangrento, Cold in July, que é um thriller absurdo. Absurdo, recomendo se você conseguir cruzar caminhos com esse filme. Assista sem saber, assim, ó. Não leia muito sobre, porque ele é daqueles que tem uma reviravolta que sim vale a pena, não é essa que a gente teve no Sexto Sentido. Não estou dizendo que esse Clinical ele faz uso desses mesmos artifícios, mas ele se vê na necessidade de surpreender de uma forma forçada demais. Eu sempre falo aqui que a gente passa por uma fase de filmes de terror muito engessadinhos, que são uma coisa formulaica demais dentro de um pacotinho pré-feito, e que eu peço por essas surpresas. Um filme que me apresenta isso, fico decepcionado. É triste falar isso, mas ele tem potencial. Então ele começa com uma psiquiatra que tem um trauma com uma paciente. Aliás, ela lida com traumas, com pessoas que passaram por uma dificuldade muito grande na vida e que não conseguem se restituir, se reintegrar à sociedade devido ao que aconteceu com essas pessoas. Então no começo do filme ela está às vésperas de Natal, é importante essa musiquinha natalina para a história. Uma paciente invade o consultório dela, não é igual ao caso do Doutor do Sexto Sentido, que invade a casa, mas lembra, e ela basicamente se corta e passa um caco de vidro no pescoço, assim. E isso gera um trauma muito grande na vida dessa mulher, imagine. A paciente que ela dedicou tantos anos da vida a ela faz uma coisa dessas na frente, dizendo que ela falhou, que ela errou, que ela estava errada no que ela fez. Essa mulher, então, ela se afasta da sua profissão por um tempo e quando se vê recuperada, ela volta a exercer o ofício. Né? Então a gente vai vendo essa mulher, é um filme sobre ela, essencialmente, né? Por mais que ela tenha um namorado, ela tenha uma relação próxima com outro psiquiatra que ela se consulta, que é um cara bem mais velho, que ela parece, né, dá a impressão que é um mentor. O foco é ela. E alguns dos pacientes, até que chega um cara, que é um cara que tem a cara toda deformada. Na real é por conta de um acidente, né? Ele teve uma restituição facial e ele não consegue mais se reconhecer no espelho, imagine. Você viveu uma vida dessas. Então é muito interessante a história desse sujeito quando ele entra na vida dela, por mais que ela vá contra a reivindicação, ou o que o médico dela disse de não trate casos extremos. Ela pega esse caso porque o cara pede muito para ser tratado por ela, porque ela tem uma fama, né, dessas coisas que ela faz. A partir daí o filme desenvolve para outro lado, né, apresenta um novo personagem, ele passa a ser bastante importante, por mais que o foco seja sempre ela, mas aí lá pro ato 3 ele, para mim pelo menos, ele degringolou, ele vai ladeira abaixo, acontecem coisas lá que eu achei... Bom, eu acho sempre legal ter a opinião, mas aqui é a minha, né, de um filme que não existia expectativa, que eu achei legal a proposta, espero que o Netflix faça isso mais vezes, né, esse não é o primeiro filme de terror 100% produção do Netflix, né, mas é o primeiro, pelo menos, que surge numa sexta-feira 13 sem aviso prévio, pelo menos que eu me lembro, né, se souberem de algum eu gostaria de saber. Mas mesmo assim, ele me decepcionou pelo potencial apresentado. De novo, eu não tinha relação com o diretor, essa atriz ela não me dizia muito respeito, mas ele foi bem construído, ele tem uns planos legais até, um lance de fotografia um pouco inspirado. Então essas partes boas, esses elementos positivos dessa primeira uma hora, digamos assim, levam a um decepcionante ato 3, aí, um ato final que não gostei. Então é isso, Clinical,
Gostaria de saber a opinião de mais pessoas que assistiram. Eu não sei se esse filme realmente alcançou pessoas. Eu sei que lá fora ele fez um estardalhaço, né? Mais pelo lance do Netflix ter feito isso do que pelo fato do filme ser bom ou não. Mas eu gostaria de conversar mais sobre esse filme com vocês. Então é isso aí. Valeu.